Uma das coisas que eu tenho me perguntado todos os dias é qual o objetivo disso tudo? Qual o objetivo da vida? Qual o objetivo? Por que algumas pessoas têm que sofrer? Por que algumas pessoas precisam pagar o preço? Porque outras pessoas parecem estar tão felizes e sorridentes enquanto uns riem e outros choram? É uma pergunta que eu tenho me feito muito ultimamente. Eu não sei qual fase que eu tô nesse processo. Lembra que eu já comentei aqui que eu estava ansiosa por devorar conhecimento, correr atrás, querer descobrir tudo, querer saber de tudo, querer saber como tudo funciona. Não sei por que cargas d'água agora simplesmente meio que estagnou. Sabe aquela vontade, tipo assim, não quero mais saber disso por enquanto? Eu estou lendo o livro de Kardec, né? O primeiro livro, acho que é o Livro dos Espíritos, para ver se eu consigo encontrar algumas respostas para alguns dos meus inúmeros questionamentos. Mas assim, não estou mais com aquela ansiedade toda que igual eu estava antes. A intensidade deu uma diminuída. Eu fico me perguntando assim algumas coisas na vida. Parece que chega uma hora que cansa a gente ficar o tempo todo querendo saber respostas, querendo que alguma coisa aconteça, que venha uma iluminação assim, que venha, se materialize um anjo, alguém, uma força superior que possa responder todas as perguntas que eu tenho na minha cabeça. Muitos questionamentos. E confesso para você que eu também tenho medo, receio. A gente lidar com o desconhecido é assustador. Não vou mentir para você, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho estudado mais sobre espiritualidade, procurado entender algumas coisas. E eu já comentei aqui em outros vídeos que a minha família ela é evangélica e católica. Mas da minha mãe, parte da minha mãe, meus pais são evangélicos. E aí eu tenho comentado muito com eles. Eu tenho comentado algumas coisas que eu tenho descoberto. Meu pai não dá nem para falar. Minha mãe até que é mais receptiva a algumas coisas que a gente conversa, sabe? Assim, entende. Ela entende que eu preciso, que eu tenho muitos questionamentos, mas ela sempre fala, certas coisas é melhor nem procurar saber, ficar quieto. Aí minha irmã fica, olha, cuidado com o que você está fazendo, cuidado com o que você está se metendo, porque você está abrindo não sei o que, toma cuidado. E aí às vezes acontecem algumas coisas, igual aconteceu com a minha filha. Alguma fase da minha filha, né, ela ficou agitada. E eu atribuí isso achando que eu tinha aberto um portal na minha casa, porque eu estava ouvindo aquelas músicas de, não vou dizer que é xamanismo, aquilo tem algumas músicas aqui, algumas coisas no YouTube que é para ajudar, de cura interior, de xamanismo, coisa tipo de toque de floresta, de índios, alguma coisa xamânica. E aí tem alguns assim que são muito legais de cura interior, que é muito bacana. Ih, gente, ficou escuro aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Pera aí rapidinho. Acho que deu uma melhoradinha, porque tá meio nublado. Então, eu estava ouvindo isso, até que eu ouvi um que eu estava arrumando a casa e eu coloquei um, tipo, como se fosse toque mesmo, xamânico, sem som nem nada. E aí me veio, tipo, uma intuição. Falou assim, cuidado com o que você ouve, que você pode estar abrindo portas, para algumas coisas indevidas. Foi mais ou menos assim, sabe? Aí eu pensei nisso, eu falei, peraí. Aí eu fui desconectei. Então, você também toma muito cuidado, tá? Aqui tem muita coisa de frequência, subliminal, e a gente tem que tomar cuidado porque não sabemos o que está por trás disso, né? Tem gente que tem intenção boa, mas também tem muita gente que tem uma intenção que não é muito boa assim. E aí, a minha filha no domingo, a partir do domingo, e essa até uma quarta-feira, gente, ficou irreconhecível. Minha filha ficou agitada e eu achei que tinha alguma coisa. Ela começou a falar uns negócios assim, dizer que viu fantasma, falando
algumas coisas que eu falei assim, gente, da onde que ela viu isso? Porque a gente toma tanto cuidado com que e filtra, né, o máximo que ela tá assistindo. E aí eu falei assim, por que isso? E eu achei que fosse alguma coisa que eu tivesse aberto. Conversei com meu cunhado. Aí cheguei a conversar até com a minha mãe sobre isso. Aí minha mãe não, minha irmã. Aí minha irmã falou assim, que não sei o que, você tem que tomar cuidado com os portais que você abre na tua casa e não sei o que. Aí eu já me senti mal, achando que eu tivesse feito algo, sabe, que indevido, porque a gente quer descobrir tanta coisa nova, quer descobrir, não, vem tanta coisa nova que pode ser legal, que pode ajudar, mas a gente também não conhece muita coisa, não sabe a intenção, e aí acaba assustando. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu abri um portal para algo? Mas graças a Deus a minha filha tá tranquila, tá? Ela, acho que foi fase mesmo, são fases, né, que acabam acontecendo, que da criança, e a gente fica mais, toma mais cuidado ainda em relação, né, às coisas, mas assim, dá um certo receio, dá um certo medo, porque será que, aí vem os questionamentos, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que o que eu estou fazendo é certo? E aí eu acho que depois disso eu dei que meio uma sossegada em relação a pesquisar algumas coisas. Eu falei assim, não, vou ficar um pouquinho mais quieta, eu não vou pesquisar. Fiquei só com o livro mesmo, mas não tô aquela coisa para devorar o conteúdo, não. Então, mas assim, eu quero entender algumas coisas que às vezes parece errado querer tentar entender, sabe? Querer entender Deus, querer entender por que disso tudo. Muita gente fala tanta coisa, fala sobre transição planetária, fala sobre, né, quem acredita da volta de Cristo, né, que Cristo está voltando para buscar a igreja. E aí você ouve certas coisas dizendo que, tipo, que são alienígenas, umas coisas assim, sabe, que dá meio uma noia na cabeça. E sobre a espiritualidade, nem tudo que vem, que reluz acaba sendo ouro, e a gente tem que tomar muito cuidado. Aí começa a pisar devagar em ovos, né, vamos dizer assim. E não tem com quem perguntar. Eu já tentei, eu já fui em uma casa, é uma casa espírita, kardecista, tirar algumas dúvidas, mas assim, é muito limitado, porque eu acho que eles têm a visão da religião, não vou dizer que é religião, mas é a doutrina, como eles falam, mas acaba sendo aquilo ali. Eu fui num outro espaço que era um hospital espiritual que tem aqui na minha cidade, mas também nada adiante. Então, assim, eu não tenho a quem perguntar muita coisa sobre física quântica, mecânica quântica. Tem muita gente oferecendo muito curso. Eu já faço, né? Nem tenho assistido as aulas do professor Hélio Couto, que eu comprei, fiz assinatura anual, só ouvindo a ressonância mesmo, fazendo a ressonância, bota um podcast ou outro. Nessa semana, então, não tenho nem ouvido nada. E, sabe, eu fico assim me questionando, me perguntando, é isso mesmo? Como que eu faço? Sabe, queria que algo acontecesse, estou pensando até em parar de comer carne para ver se aguça mais o meu lado espiritual. Alguém aqui já parou de comer carne? Já sentiu alguma diferença? Eu ouvi falar também na ayahuasca, né? Ayahuasca, mas eu não sei muito bem como é que isso funciona, porque muita gente fala sobre consagração da ayahuasca. Aí eu, tipo assim, eu vou me consagrar o quê? Ah, sabe? Aí eu fico entre, não vou dizer com o pé em tudo que eu aprendi dentro do evangelho, assim, como cristã, mas eu quero me desfazer dessas coisas, mas tem sido um verdadeiro, vamos dizer assim, choque de realidade, um choque de crenças, de paradigma. Não tem sido fácil, mas eu não vou desistir, não vou desistir. Vou devagar, com calma, mas eu quero muito, queria não, quero respostas, quero entender, quero me encontrar. Aí bate em choque também com o lado financeiro, que eu quero resolver isso na minha vida.
Muito da minha sobrecarga hoje, meu cansaço, minha falta de estudos, está associado a isso. Por quê? Porque quando você faz tudo, você não tem condições para você delegar uma pessoa que você terceirizar a limpeza da sua casa, você terceirizar, vamos dizer assim, sabe, vamos dizer assim, outras coisas, outras tarefas do dia, como, por exemplo, você ter opções de você colocar a sua filha, o seu filho em atividades você ter a opção de só trabalhar meio período, entendeu? São coisas assim. E hoje eu não tenho isso e eu me sinto muito sobrecarregada, eu me sinto cansada, eu me sinto exausta. Tem dias que dá vontade de simplesmente sair andando e esquecer casa, esquecer filho, marido. Aí eu falo assim, não tem como sair, eu vou sair andando pra onde? Depois ter que voltar, vai ser pior. Então, assim, é sobre isso. Então, são muitos questionamentos dentro de mim. E eu vejo muita gente falando, que você tem que pensar positivo, que você tem que fazer isso. Até num determinado momento, a sua frequência, ela muda. Mas parece que no mesmo tempo que ela acaba mudando, acaba engolindo você de novo com as coisas que acabam te sufocando diariamente. Te sufoca a falta de tempo, te sufoca a correria do dia a dia, te sufoca a preocupação com dívida. Não vou focar nisso. Você não foca nisso num determinado momento. Você não foca nisso hoje, agora, faz aquele trabalhozinho, mas em alguma outra situação aquilo vai retomar, entendeu? E aí acaba te voltando num looping, tudo de novo. O que eu vejo, eu consumo muito conteúdo aqui. E eu vejo muito do mesmo. Você tem que fazer isso, você tem que pensar isso. Até eu aqui já falei. Mas eu já falei também em momentos que eu estava muito, muito bem, com uma frequência muito bem. Mas quando em meio a catarse, em meio a uma crise de identidade, uma crise de existência, é difícil você manter a sua frequência altamente alta, entendeu? Manter uma frequência limpa, plena, neutra, alta. É complicado. É uma batalha diária e às vezes é cansativo. Até você se cansa de ficar o tempo todo procurando manter a frequência alta. Eu não posso ficar mantendo minha frequência baixa porque eu vou trair isso. É exaustivo. E eu me sinto assim, cansada. Sabe quando você tá cansada de ficar lutando? Imagina você num rio, nadando, e você simplesmente tá cansado. Você pode até ver a ilha do outro lado, mas parece que quanto mais você nada, você tá no mesmo lugar. Eu me sinto assim agora. Não sei se é feito da catarse, não sei se é feito da ressonância. Eu não sei o que está acontecendo comigo nesse exato momento. Só sei que eu tenho N questionamentos, crise existencial, crise de mais alguma coisa, porque eu quero melhorar a minha vida e eu vejo muita gente também nisso. Quantas pessoas também estão nessa vida? Ontem mesmo eu vi um comentário no Instagram de uma mulher falando lá para furar a bolha, não sei o quê. E aí uma pessoa revoltada, você furar a bolha, você quer dizer para mim, sou trabalhadora, vivi uma vida não sei o quê, da classe operária. E eu vejo assim, gente, não é só eu, são inúmeras pessoas que também estão nesse looping exaustivo. Eu trabalho em escritório de contabilidade de segunda a sexta, mas de vez em quando eu tenho que levar meu trabalho para casa, às vezes sábado por conta de prazo, domingo, ou eu fico até mais tarde em casa, mas eu tenho a opção de levar meu computador para casa, ou de casa mesmo trabalhar. Mas eu já trabalhei em comércio e é de domingo a domingo e na época eu era solteira, mas eu fico imaginando como essas pessoas que trabalham em comércio e têm família, filho, essas mulheres, como elas conseguem. Porque eu já me sinto exausta e não consigo, me sinto, não vou dizer como se tivesse fracassado, mas semelhante a isso, porque eu não estou conseguindo dar conta.
E essas pessoas que trabalham em comércio, eu acredito que não só mulher, mas se for casada, se for casado, mas eu falo assim das mulheres, precisam ter que fazer alguma coisa para complementar a renda, porque só o que ganha do salário comercial é inviável a pessoa conseguir se manter. Então são N questões que eu fico me perguntando a todo momento. E queria ter respostas, quero ter respostas, uma iluminação espiritual para entender como tudo funciona. Então, são esses assim os meus dilemas que eu venho compartilhando com vocês aqui, né, nesse espaço onde é como se fosse um diário, né, da minha jornada de expansão de consciência. Bom dia para vocês.